E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ter a quinta aula, certo? Se vocês estão vendo aí os slides, na verdade essa aula são de duas disciplinas, né? Esporte de aventura e da natureza e estudos aprofundados 4, atividade de aventura e da natureza. Antes de mais nada, quero pedir para vocês pegarem um papel, né, uma caneta, porque qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do que eu vou estar falando aqui sobre, né, o tema da aula, vocês vão anotando e lá no fórum de dúvida vocês podem mandar para mim e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, né? Outra atenção que eu peço é não saiam de casa, tá? Vamos se prevenir, evitar sair de casa para ver se essa turbulência eu passo o mais rápido possível, tá bom? Vamos se cuidar. Bom, como vocês já viram aí, essa aula, né, tem como título os aspectos organizacionais, né, do esporte de aventura e da natureza, né, e ele fala de uma forma geral, uma aula bem curtinha, fala de uma forma geral sobre planejamento, né, e não é específico para nenhuma modalidade, apesar de eu trazer exemplo, mas vocês vão ver que é uma ideia geral de como a gente pode pensar em planejar, né, para pensar em desenvolver esportes de aventura, seja para qualquer público que vocês vão trabalhar. Então, de uma forma geral, a gente pensa no planejamento, né, do esporte de aventura, e é bom a gente lembrar quais são as características dessa prática, né, são as atividades de risco, e aí qualquer tipo de planejamento que vai ser feito, um dos primeiros elementos que tem que se pensar é o risco, né, fora o contexto que é a natureza, a questão da imprevisibilidade, da incerteza. E aí, por que, né, a gente fala dessa questão do risco? Veja, né, na citação aqui, na aula, fala sobre quem são os praticantes, né? E aí, quando a gente fala dos praticantes, são pessoas que buscam esse risco, né? Eles buscam práticas, né, em que tem esse risco, como eu já tinha comentado com vocês, sobre o risco real, o risco aparente, e que muitas vezes ele é calculado e, né, controlado. Mas dependendo da situação, nem sempre é controlado, a gente sabe disso, tá? Então, de uma forma geral, o planejamento ele deve atender a questão de segurança e qualidade, tá? E lembrando que alguns elementos têm que estar contidos nesse planejamento, como, né, como tem na citação aí, o local, né, a instalação que você pretende desenvolver, se você vai precisar instalar algum tipo de equipamento, se você vai necessitar de algum tipo de equipamento para desenvolver essa prática, ou que as pessoas elas tenham algum tipo de equipamento, e pensar também nas alternativas para o número de participantes, ou seja, dependendo do número de pessoas que vão participar dessa prática, a gente também tem que pensar num planejamento diferenciado, porque é diferente de você planejar uma prática para 15 pessoas e para 100 pessoas, né? Isso em qualquer atividade. Eu estou especificamente no esporte de aventura, porque tem a questão do risco, mas a gente pode pensar em outras atividades também, né, que são da área da educação física. Outra coisa que a gente tem que pensar é na questão, né, da forma de execução dessas atividades, todo um planejamento que envolve. Então, quando a gente fala de aspectos organizacionais, é o que aspectos ele deve estar envolvido nessa organização, né? Então, se eu penso em desenvolver uma atividade com pessoas que vão para a praia, né? Então, qual é o local? Né? Essa atividade ela vai envolver em algum momento situações em que as pessoas vão entrar na água. Então, que situações eu preciso me precaver, eu preciso pensar para que essas pessoas elas tenham um processo, né, de atividade tranquila e com segurança, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu estou dando um exemplo na praia porque é uma área que, né, a nossa cidade aqui ela tem, né, essa faixa litorânea enorme, né? E aí, quando, né, falando da questão do local, o local da prática influencia muito no seu planejamento. Então, se ela vai ser no ar, na água, na terra, né? E alguns elementos, tá? De forma geral, como eu tenho comentado com você, que influencia, né? Então, pensando aqui no que tem descrito nos slides, por exemplo, quando fala de relevo, o local, ele tem algum relevo? Tem uma duna, ele tem uma pedra, ele tem um determinado terreno em que vai exigir, né, dos participantes
um condicionamento físico ou não, vai exigir um determinado tipo de equipamento, como um tênis apropriado para subir, né? O terreno ele é arenoso, né? Ou as pessoas vão descer de rapel na ponte, né? Então, que tipo de equipamento eu vou precisar, né? Que tipo de equipamento é necessário, né? E quando eu falo de relevo, são atividades que a gente vai fazer na sua grande maioria na terra, né? Ou na água, né? Porque também tem a situação de você adentrar o contexto da água, né? E tem as mudanças de terreno. O clima, né, vegetação, até porque a gente vai estar fazendo atividades num contexto natural, na sua grande maioria, né, a fauna, né, então isso tudo influencia se é um ambiente que tem bastante, como é que a gente pode pensar, plantas, animais diversos, se tem mais, na verdade, árvores, né, do que mato, então tudo isso influencia, né? Pensar também se essa prática que vai ser desenvolvida vai ser próxima à cidade, né? E se nesse local onde vai ser desenvolvido tem algum grupo de resgate, porque a gente sempre pensa nas práticas, mas a gente tem que pensar também quem são essas pessoas, se acontecer alguma coisa e assim, como eu comentei, desde o início eu venho comentando das aulas, o esporte de aventura é uma prática, são práticas, né, diversas, em que tem um risco, né? Então, se tem um risco, a gente precisa ter, como tem aqui embaixo, um protocolo de emergência. Esse protocolo de emergência, ele existe para quê? Para que quando você aconteça algum, né, que a gente fala, eventualidade, né, nessa prática, nessa atividade, o processo de resgate, o processo de segurança e a minimização, né, do risco daquela pessoa naquela exposição àquele acidente, ele seja menor, né? Então, só acontecer algum imprevisto é para diminuir, ó, como tem aqui, ó, a possibilidade de um acidente fatal, né? Então, esse protocolo de emergência, ele realmente deve existir. E aí a gente pensando, né, nos locais de prática, tem aqui, ó, qualquer local, né, de prática que vai acontecer, a gente tem que pensar que ele seja apropriado para diferentes necessidades dos grupos. Então, se eu vou trabalhar com pessoas idosas, não posso pensar em colocar pessoas idosas para, vamos supor, subir a Serra do Martins, uma trilha lá. Dependendo do ambiente, às vezes não é adequado, né, principalmente se for pessoas acima de 60 anos, porque lá é muito íngreme, tem muita pedra, né, se chover, é bem arriscado, né? Então a gente tem que pensar nos locais e também nas pessoas, né? Então aqui diz, ó, eu preciso ter um conhecimento técnico, né, muitas vezes, e também preparo físico, então depende muito da prática. Óbvio que uma caminhada na praia, né, é uma prática extremamente tranquila, comparada a uma prática em que eu vou fazer, vamos supor, lá na Pedra da Boca, em que eu vou fazer uma trilha extremamente longa e possivelmente em alguns momentos, né, escalar pedras, escalar rocha, né, de forma bem simples, mas tem essas atividades. E aí o que a gente tem que pensar? O número de participantes para essa prática, a gente tem que, quando planeja, a gente planeja nessa perspectiva, e quanto maior o número de participantes, maior o risco, lembra que eu falo para vocês, e maior o impacto ambiental, né? Depois em outra aula eu falo um pouquinho para vocês sobre essa questão dos impactos ambientais. Então eu trago aqui dois exemplos, né? O exemplo da prática do rapel em cachoeira e o próximo exemplo é sobre trilha. Então, quando eu pratico rapel na cachoeira, eu vou levar o grupo de alunos do UNRN para uma prática de rapel, né, numa cachoeira. Então eu vou procurar pessoas que tenham conhecimento específico sobre essa modalidade, saber se essa pessoa tem certificação, né, no clube de montanhismo, saber se o equipamento que ela utiliza tem a própria certificação, se o material, qual é o material que ela vai usar. Aí você diz, pô, Diane, mas espera aí, eu não conheço as pessoas, como é que eu vou levar, eu não conheço, eu não sei qual é o tipo de equipamento que tem que ter. Pois é, para isso a gente tem que estudar. Então, se você vai desenvolver alguma atividade com uma pessoa, você trabalha numa academia, vai levar as pessoas para fazer rapel, você tem que estudar antes, né? A pessoa que vai desenvolver, que não é você, porque você não tem a certificação, nem a capacitação, nem o curso, você vai procurar pessoas que tenham. E aí você vai estudar para saber o planejamento. O que é que eu preciso passar para essas pessoas que vão fazer rapel, o que é que elas precisam? Tênis, vestimenta, vai precisar de água,
vai precisar de algum equipamento específico, então a gente tem que estudar sobre isso para a gente saber, poder estar passando isso para as pessoas, né? E quem sabe você se capacitar aí e tá dando aula para a gente aqui, né, futuramente de rapel, de escalada, né? A trilha, como eu tinha comentado, a gente tem que conhecer. Vamos supor, vai desenvolver uma trilha lá no Parque das Dunas, né? Vamos supor que lá não tenha guia, e aí você tem que conhecer o percurso, você tem que saber qual é o percurso, o tempo, a distância que vai percorrer, a vestimenta, você vai precisar de algum tipo de alimento específico, né? Ou durante a trilha, ou antes ou depois. A questão da hidratação, né? Que é muito importante, até porque você vai fazer uma trilha, dependendo do tempo, né? Provavelmente vai precisar de se hidratar. E se você for fazer de bicicleta, todo aquele processo de manutenção da bicicleta, verificar pneu, freio, enfim, né? E uma das coisas mais importantes também é a gente ter o contato de telefones úteis, como hospital, grupo de resgate, bombeiro, né? Enfim, todas essas instituições, né? Que na sua grande maioria são públicas, que podem dar suporte para a gente quando vai desenvolver alguma atividade como essa, tá? Então, como eu falei, essa aula é muito simples e muito rápida, né? E aí eu vou estar passando para vocês uma atividade no AVA, para relacionar essa aula, né, de planejamento e tudo, e qualquer dúvida, vocês vão lá no fórum de dúvidas dessa disciplina, dessa aula, para vocês entrarem em contato comigo e saber mais informações. Aqui estão as referências, o material que eu usei para essa aula, né, e aí vocês podem acessar, tem alguns aqui que tem um link que vocês podem acessar e buscar mais informação, tá bom? Então, até a próxima aula, a gente se vê.